Olá, eu sou o Joey Red Pill e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like. Caso goste do conteúdo, se inscreva caso não sejam inscritos para o recebimento de novos vídeos. Vou começar aqui recomendando dois canais fantásticos aqui da nossa comunidade. O primeiro deles é o canal John Young Master, que é um canal que faz análises brilhantes a respeito dos relacionamentos de uma maneira bem realista. E o outro é o canal Nagato Black Pill, que é um canal que faz também análises a respeito de relacionamentos da sociedade, segundo a perspectiva mais Black Pill da coisa. E é um canal muito inteligente, o rapaz ele é muito bom, eu gosto muito dos vídeos dele, tá? Eu vou deixar aqui na descrição esses dois canais para que vocês consumam esse conteúdo aqui dos nossos amigos. Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo a segunda parte da nossa saga A Farsa do Amor Eros, tá? Nesse vídeo eu vou especificar na indiferença das mulheres para com os homens, tá? Então esse vídeo vai ser A Farsa do Amor Eros parte 2, Mulheres Indiferentes aos Homens. Para você que não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui também na descrição de um comentário fixado, tá? Para que vocês vejam. Lá eu falo a respeito dos gatilhos que levam os seres humanos a se apaixonarem, do porquê que as pessoas acham que elas estão apaixonadas, quando na verdade isso simplesmente é um gatilho que a natureza coloca nas pessoas para que elas corram atrás da reprodução e assim a espécie continue. Também fala a respeito das eras que a humanidade viveu, de como é que foi os relacionamentos na maior parte delas, né, entre homens e mulheres. Então, se vocês quiserem dar uma assistida lá, é um vídeo bem interessante, tá? É bem interessante que vocês assistam para o melhor entendimento desse segundo vídeo aqui, tá? E a inspiração para fazer esse segundo vídeo veio de uma leitura que eu fiz um dia desses, que foi do livro O Profano Feminino, do Nessahan Alita, que é a segunda parte da saga O Sofrimento Amoroso do Homem. E eu vou deixar aqui também na descrição de comentário fixado para que vocês baixem e leiam esse livro, tá? É um livro muito bom, muito interessante. E no capítulo 2 ele fala sobre isso, ele fala do porquê que as mulheres elas não notam a maioria dos homens. E eu fiquei lendo esse livro, fiquei encantado com a leitura, com a análise que o Nessahan faz a esse respeito e acabou surgindo a inspiração para fazer esse vídeo. E eu vou focar especificamente nisso, tá? Então vamos lá, a mulher ela é programada biologicamente para ignorar a maior parte dos homens. Por quê? Porque as mulheres elas têm uma libido bem mais baixa do que os homens. Então basicamente o papel que a natureza ela incumbiu a homens e mulheres são papéis diferentes. O papel do homem é o papel de espalhar a semente, correto? Então o homem por isso ele tem uma libido muito maior, consequentemente ele vai também ter um apreço pelas mulheres maior do que o apreço que as mulheres têm pelos homens. Então, o que leva tanto um quanto o outro terem os seus determinados papéis estabelecidos pela natureza é o fator reprodutivo. Simplesmente isso, tá? Então, os homens eles são loucos pelas mulheres, eles gostam muito mais das mulheres. Por quê? Porque eles têm uma libido maior, porque o papel que a natureza deu para eles é esse. É o papel de ser doido pelas mulheres, de ter uma régua muito mais baixa com as mulheres. Por quê? Porque o homem tem que espalhar semente. Já a mulher, a natureza incumbiu a ela o papel de selecionar os melhores homens. Por isso que elas têm uma libido mais baixa. Então, as mulheres elas passam por um período de gravidez, ao qual elas ficam 9 meses em um estado de maior vulnerabilidade. E a gravidez ela possui algumas complicações para a mulher, de modo que, para que ela passe por esse processo de uma forma compensatória, ela deve sim ter uma boa prole. Então, o fator delas serem selecionadoras dos homens é por conta disso. Então, as mulheres elas têm que selecionar os melhores homens para quê? Para que a prole dela tenha uma chance maior de nascer saudável. É simplesmente por isso. Então, consequentemente, as mulheres elas vão ser programadas biologicamente para sempre escolher o melhor homem que elas puderem. Então, por isso que elas serão automaticamente indiferentes à maioria deles. Então, as mulheres elas são o seguinte, elas sempre vão olhar os homens que estão e ela sempre vai ter uma inclinação a se aproximar do melhor homem que ela vê, do homem mais bonito, do homem mais rico, do homem mais alto, do homem mais inteligente. O que se destaca de alguma forma ali dos outros é o homem que as mulheres elas são biologicamente programadas para se aproximar deles. Então é simplesmente por isso, daí que vem toda essa indiferença que elas têm com a maioria dos homens medianos. Por isso que a maioria das mulheres elas não levam em consideração, quando elas falam dos homens em geral,
quando elas vão fazer qualquer tipo de análise comportamental a respeito dos homens, elas vão levar em conta só os homens aos quais elas têm interesse, que consequentemente serão os homens destacados. Então quando elas falam, os homens são tudo galinha, os homens ficam pegando as mulheres, os homens estão tendo facilidade para pegar a mulher, elas não levam em conta que a maior parte dos homens vive um deserto sexual sem precedentes. A maioria dos homens não tem pouco ou quase nenhum acesso à intimidade feminina. Porém, os homens que são destacados, tem a maioria delas ali correndo atrás deles. Como eu sempre ressalto aqui, que o mercado de relacionamentos está completamente desbalanceado é por conta disso. Então, elas não fazem de propósito, é o instinto delas mesmo. Só que, como eu sempre gosto de ressaltar, o problema é, se você vive o tempo todo seguindo ali os seus instintos, você tem uma atitude bem parecida com a de um animal irracional. E eu vou provar aqui por A mais B o porquê que os homens sim gostam das mulheres e as mulheres não gostam dos homens. Ao longo de toda a história da humanidade, isso já foi provado milhares de vezes. Então, vamos voltar um pouco aí algumas eras atrás. Hoje em dia é muito comum você ver mulheres feministas falarem a respeito dos períodos ali do patriarcado, de antigamente, de como as mulheres elas eram oprimidas pelos homens. Eu li até uma vez uma postagem de uma mulher falando, né, do porquê que a misandria é justificável e a misoginia não, né? Eu até falo sobre isso no vídeo zoando postagens misândricas, que elas fazem esse resgate errôneo de tempos passados para garantir ali, para forçar uma retórica ali de que é justificável esses absurdos que o feminismo propõe, dizendo que antigamente as mulheres elas eram oprimidas, elas passaram eras de opressão e tal, nesses períodos de antigamente, e que a misandria se justificaria então por uma resposta tardia a esse período onde as mulheres foram oprimidas. Quando, na verdade, se você for estudar de uma maneira séria, períodos ali da Idade Média, Idade Moderna, ou até antes, né, o período Neolítico, Paleolítico, lá na Idade da Pedra, você vai ver que as mulheres elas sempre foram poupadas das condições mais hostis que a humanidade tinha para oferecer. Essa parte sempre ficou com os homens. Então vamos dar um exemplo aqui. Em diversas eras, os homens eles sempre foram para guerras. As guerras eles eram feitas longe da cidade justamente para poupar a vida das mulheres e das crianças. E aí é engraçado que isso também não significa que a vida das mulheres era fácil, porque a qualquer momento você estava ali na iminência de um exército inimigo invadir o teu local, matar os homens, as mulheres elas eram forçadas a ter relações com esses caras, entendeu? Então assim, a vida das mulheres era bem difícil também, a vida de todo mundo era difícil, não tinha vida fácil para ninguém, porém, os homens eles procuravam, na medida do possível, poupar as mulheres da maioria das mazelas da humanidade, então elas não precisavam ir para as guerras, a maioria dos trabalhos assim mais insalubres sempre ficou com os homens, isso sempre foi, as mulheres elas na maioria das vezes ficavam em casa cuidando dos seus filhos porque eram as condições mais seguras, os homens é que tinham que enfrentar ali o frio, o sol escaldante, o trabalho pesado, penoso, tanto é que a expectativa de vida dos homens sempre foi menor do que as mulheres por conta disso, tá? Então é história isso. Um bom exemplo também de como você vê a maneira como os homens eles tratam as mulheres é o exemplo do Titanic, né? Que quando o navio começa a afundar, eles pegam os botes salva-vidas e quem é que eles priorizam ali? Mulheres e crianças. E tá certo isso, não tô nem criticando, porque de uma certa forma isso é justificável biologicamente, porque é a mulher que gera a vida, né? Ela que carrega ali o feto em seu ventre. Então, uma mulher, biologicamente, ela vai valer mais do que um homem. Então, se tiver um homem e 10 mulheres, as mulheres elas só precisam de um homem ali, que um homem ele vai engravidar todas. Agora, se tiver uma mulher e 10 homens, não vai adiantar de nada em questão de reprodução, entendeu? Então, é muito mais aceitável biologicamente que você priorize a vida de mais mulheres do que a vida de mais homens, correto? Isso significa que a maioria dos homens eles têm sim o poder ali de reproduzir várias mulheres, mas quem é que carrega o filho no ventre? São as mulheres, não são os homens. Então, vai por essa lógica, a vida das mulheres ser mais poupada do que a dos homens. E sempre foi assim. Então, isso também tem um lastro biológico, tá?
do porquê que as mulheres elas sempre são mais poupadas das coisas e tudo. É por conta disso. E sempre foi assim. Então você vê que quando tem algum atentado, algum tiroteio, você vê os homens eles se colocando à frente das mulheres para tomar o tiro. Entendeu? Então, assim, os homens eles dão amostras o tempo todo de que eles têm muito mais apreço pelas mulheres do que as mulheres pelos homens. Não significa que as mulheres detestem os homens. Não é isso. É que a natureza ela deu às mulheres um papel diferente. O papel delas é ser indiferente à maioria dos homens mesmo. Porque foi assim que funcionou. Foi assim que a humanidade continuou até aqui. As mulheres ignorando a maior parte dos homens, selecionando os melhores que elas podem para se relacionar. Correto? E os homens sendo doidos pelas mulheres, por quê? Porque o papel deles é o de espalhar semente, então eles têm que ser doidos mesmo, porque qualquer mulher que ele vê pela frente, ele tem que ter uma régua mais baixa, por quê? Porque é mais fácil ele performar buscando a reprodução. Então é isso. E muita gente às vezes vê eu falando esse tipo de coisa e não consegue entender. Você não acredita que existe amor eros? Então como é que você explica que existem relações que são funcionais entre homens e mulheres e tal? Como é que você explica se não existe amor? Se a mulher não gosta do homem? Como é que você vê casamentos aqui que duram bem? E sim, existem casamentos hoje onde as relações elas são funcionais, onde as relações elas são muito boas, porém não é o amor que causa isso. São outras coisas que eu vou falar agora. Então, existe, tá? Outros fatores que podem ser a causa de uma estabilidade nas relações, que são o que, cara? Compatibilidade de personalidade, compatibilidade de propósito, reciprocidade, esforço mútuo para que as coisas deem certo. Então, muitos homens e muitas mulheres tem uma personalidade que se converge e a relação se torna boa por conta disso, tá? Diferença, similaridade também de inteligência, isso também conta muito. Então, tem muitas mulheres que são boas para relacionamento. A gente não pode negar essa realidade. Tem muitas mulheres que são ótimas para se relacionar. Não significa que por elas serem boas elas vão gostar do homem. Significa o quê? Que elas têm uma personalidade boa. Ela não vai ter uma personalidade ali que vai ficar atormentando o cara, que vai ficar enchendo o saco do cara toda hora, perguntando onde é que o homem tá, enchendo o saco. Mulher, ela é mais tranquila. Eu sei porque eu me relaciono hoje, entendeu? Casualmente, tá? Eu tenho ali uma monogamia estável com uma pessoa que eu tô, e assim, eu posso afirmar que ela é uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa assim que tem uma personalidade boa, fácil de se lidar. Eu também, na medida do possível, sei também manter uma personalidade agradável para ela, não sendo egoísta, não sendo um cara que só vai pensar em mim. Então a gente tem uma relação boa. Então eu sei como é que funciona um relacionamento bom, por isso eu tenho propriedade para falar. Mas eu sei que não é porque eu me relaciono bem com ela e ela comigo, que necessariamente ela me ama, ou eu amo ela. Eu gosto dela e ela gosta de mim. Tá? Então é isso. As mulheres elas são indiferentes aos homens porque a natureza incumbiu a elas esse papel de selecionar os melhores homens e ignorar a maioria dos outros que ela não tem interesse, usá-los para outras coisas, né? Para validação de ego, para ser amigos. Mas o homem mesmo que ela vai escolher para se relacionar vai ser sempre o melhor que ela puder. E o papel do homem é o de plantar, de espalhar a semente, por isso o homem ele é louco pela mulher. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam com o que eu falei, se expressem nos comentários. Se vocês discordam, também comentem. É isso, um abraço e até mais.